Nessa segunda parte do vídeo, a gente vai estar conversando propriamente dito sobre o conto Só Vim Telefonar, que está presente aqui nessa coletânea chamada 12 Contos Peregrinos. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu te convido a estar assistindo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, então a gente vai começar falando sobre essa obra a partir do nome, do título do livro, que é 12 Contos Peregrinos. A palavra peregrino, quando a gente vai no dicionário, ela tem o seguinte significado: que ou que anda em peregrinação ou vai em viagem a um lugar santo ou de devoção. Esse é um dos primeiros significados. Que ou quem faz longas viagens. Que ou que não é nativo. Então a gente vê aqui que um dos principais objetivos do Gabriel Garcia Marques nessa coletânea de contos foi de narrar, de contar experiências de latino-americanos, de pessoas que saem aqui da região da América Latina e que vão para a Europa, que vão para outros países. E como que esses personagens, eles vivenciam, eles acabam passando por situações aí permeadas pelo insólito, pelo absurdo, e que trazem também essa questão, essa crítica de como que os latino-americanos, eles são tratados, eles são recepcionados nesses países. O conto que eu vou trazer aqui para a gente analisar, para a gente estar lendo ele mais detalhadamente, ele se chama Só Vim Telefonar. E sobre essa coletânea, que aí vai ter vários contos, no total são 12 contos, ele vai dizer o seguinte, o Gabriel Garcia Marques: escrever sobre as coisas estranhas que acontecem aos latinos-americanos na Europa. Então, esse foi um dos objetivos do próprio Gabriel Garcia Marques, que ele vai estar descrevendo aqui em uma das entrevistas dele. Na época que esse conto foi escrito, que foi em 1978, a América Latina ela passava por algumas questões ali históricas de descrença nas instituições, fragmentação da identidade nacional, e também a gente via um grande avanço da globalização. Agora nós vamos para o contexto do conto. O conto, como eu já disse anteriormente, ele foi publicado em 1978, e o conto ele vai estar narrando a história da Maria de la Luz Cervantes, que ela é uma atriz mexicana, que ela viaja sozinha ali por uma estrada e de repente acaba acontecendo uma pane no carro dela e ela é obrigada a parar. E no momento que ela para, que ela sai do carro para pedir ajuda, ela acaba pegando um ônibus e nesse ônibus acabam acontecendo coisas muito estranhas, muito absurdas e que no fim vão acabar aí dando uma reviravolta gigantesca na vida da personagem. E as principais temáticas desse conto são o isolamento e a incompreensão, que a gente vai estar vendo aí durante a leitura desse conto. Antes da gente começar, eu só vou trazer aqui alguns conceitos sobre a questão do insólito. O insólito, ele é quando a gente tem dentro de uma narrativa uma questão que parece ali um mote no enredo, algo que beira ao estranho, beira ao absurdo. Então, no caso aqui da personagem Maria de la Luz Cervantes, o que vai acontecer com ela? Ela vai acabar pegando esse ônibus para pedir ajuda, porque o objetivo dela era de conseguir um telefone para conseguir um contato com o marido. E o que vai acabar acontecendo? Nesse ônibus, ela vai acabar indo para um hospital psiquiátrico. E aí é onde que vai acabar acontecendo várias violências, silenciamento, que a gente vai estar vendo aí durante a análise desse conto. E o insólito é algo muito presente, não só nos contos do autor, mas também como nos romances, que é esse algo absurdo, né? Então, a partir de uma coisa trivial, a personagem aqui no caso, ela só precisava de um telefone, e a partir desse pedido de ajuda, né, que ela pede aí para estar ligando para o marido, é que ela acaba entrando aí nesse ônibus, indo para um hospital psiquiátrico e sendo internada lá sem ter um motivo real, porque o motivo dela era só pedir ajuda. E nisso ela acaba sofrendo aí várias situações que aí nesse conto vai ser relatado pelo próprio Gabriel Garcia Marques. Alguns temas, algumas temáticas, alguns pontos que a gente pode estar prestando atenção nesse conto quando a gente faz uma leitura mais cerrada, uma leitura mais profunda dele. Aí o que a gente pode estar fazendo aí o que a gente pode estar acrescentando aí de informações? Primeiro a gente vai no título, Só Vim Telefonar. Então a gente vê que essa frase ela vai ser repetida durante várias vezes no conto. Se eu não me engano, são de 5 a 6 vezes. Então a gente vê que já existe uma intenção do próprio Gabriel Garcia Marques, do escritor, de estar colocando esse título já para chamar a nossa atenção, de estar vendo que é algo que se repete constantemente. E um outro detalhe também é o nome da personagem é Maria de la Luz Cervantes. Então a gente vê que esse Cervantes talvez seja uma homenagem ao escritor, e esse da luz, ele vem ali como uma ambivalência, como uma oposição ali entre luz e loucura. Seria mais ou menos isso. Então, quando a gente pega o nome da personagem,
A gente vê que tem o Luz e tem o Cervantes. E o Cervantes dá pra gente essa ideia do personagem Don Quixote e da loucura que ele passou. Então existe aí essas ambivalências entre luz e loucura, que já está aí inserido no nome da personagem. A gente vê aí que durante o encontro da personagem, durante a viagem dela, ela acaba aí sofrendo esse acidente, tendo que parar, e ela entra dentro de um ônibus e a gente já vê que tem um detalhe do conto que o Gabriel Garcia Marques traz pra gente, que ele fala que é um chofer de um ônibus destrambelhado. Então a gente já vê já uma característica desse chofer que vai aí trazer uma estranheza pra gente. Depois a gente vê esse excesso de repetições do narrador. Depois a gente vê essa questão das repetições, de que o tempo todo ela está pedindo ajuda, ela está pedindo ajuda só para telefonar, e que quando ela chega nesse lugar, nesse hospital, ela percebe que está tudo muito estranho, as pessoas não estão falando direito com ela, e pelo contrário, ela está sendo tratada muito mal. E a supervisora, que é uma das primeiras personagens aí que acaba acolhendo ela, diz o seguinte: se você se portar bem, vai poder falar por telefone com quem quiser, mas agora não, amanhã. Então a gente vê que esse ato da personagem estar falando várias vezes que precisa de um telefone para pedir ajuda para o marido dela, é algo que acaba passando para as pessoas que estão em volta desse hospital um indício da loucura dela, sendo que não, que ela o tempo todo ela só queria pedir ajuda. Então, ao mesmo tempo em que as pessoas existe essa violência sutil, né? De ao mesmo tempo estar tratando bem e não tá, e depois a gente vê que ela vai acabar sendo presa nesse conto aí, aprisionada, sem conseguir aí se libertar disso, né? Sem se defender, porque ela vai ser silenciada. Um outro detalhe aqui importante também é que uma das personagens, que é uma das guardas, ela é descrita como uma guarda gigantesca e ela tem o nome de Herculina, que aí acaba fazendo essa intertextualidade com o personagem Hércules também. E logo depois, toda essa primeira parte do conto, que ela passa desse sofrimento, que ela é presa, que ela acaba sofrendo aí uma violência dessa personagem chamada Herculina, a gente vê que ela vai ter também um encontro com um médico. E esse doutor, ela acaba sentindo com ele, a forma como ele fala, que é a primeira vez que ela é tratada bem por um homem. Então a gente vê que existe também essa questão dessa violência do masculino. Era, pela primeira vez em sua vida, o prodígio de ser compreendida por um homem, que a escutava com toda a alma, sem esperar a recompensa de levá-la para a cama. Então aqui a gente vê, o narrador, ele já vai trazendo essas informações pra gente, e que nesse encontro com o médico é a primeira vez que a personagem ela se sente compreendida pelo sexo masculino. E esse doutor em nenhum momento acredita nela, acha que o que ela quer, o que ela pede é algo que beira o absurdo, e ela acaba sendo internada, mesmo esse médico tendo essa fala mais suave com ela. Então existe aí essa oposição, que é no subentendido existe aí uma violência, mas que por fora o médico ele acaba meio que tratando bem, e ela tendo essa sensação de que ela finalmente uma vez na vida foi bem tratada. Depois aí de passar algumas semanas aí sofrendo também algumas violências, a gente tem agora na segunda parte do conto a presença do marido, que aí a gente vê que o narrador ele explica, né, que o marido, que é chamado de Mago Saturno, ele acaba procurando por ela aí durante dias, mas que chega um determinado momento que ele deixa ele de lado, e que esse homem, olha como o narrador ele vai estar descrevendo esse Mago Saturno. Homem de gênio esquisito e com uma inabilidade social irredimível. E ele fala também durante o conto de que esse personagem ele tem delírios de ciúmes. Então aqui a gente percebe que a personagem, a Maria, ela já sofre algum tipo de opressão, de violência já com esse marido dela. E esse nome, Mago Saturno, ele remete ao planeta Saturno, que simbolicamente ele era chamado de o planeta maléfico, o planeta que fica mais afastado do sistema solar. E tem a questão também dele mexer com truques de mágica também. Então traz toda essa coisa da ilusão, do engano, e a gente só sabe que ele é um Mago Saturno. A gente então não tem essa noção do nome do personagem. Então traz essa ideia desse estereótipo, né, desse arquétipo aí do mago. Uma outra cena também muito interessante que vai trazer em voga aí a imagem que esse marido, esse o Mago Saturno tem da Maria de Cervantes, é um sonho que ele tem da noiva. Então aqui no texto vai falar o seguinte: teve um sonho de pântano, no qual viu Maria com vestidos de noiva em farrapos e salpicada de sangue, e despertou com a certeza pavorosa de que havia tornado a deixá-lo sozinho, e agora para sempre, num vasto mundo sem ela. Então a gente vê que essa imagem da noiva com esse vestido em farrapos, com sangue,
Ao mesmo tempo que traz esse símbolo da pureza, ele vai trazer também esse rompimento com esse ideal da pureza também, né? Então, ao mesmo tempo aí é uma ambivalência aí entre pureza e também entre um sangue de morte, né? Um sangue que traz a desilusão. E esse símbolo da noiva, a gente vê que ele teve um grande destaque aí quando a gente vai estudar um pouco da origem dos vestidos da noiva com a Rainha Vitória, em 1840. Então, a Rainha Vitória, ela acaba consagrando esse vestido branco como um símbolo de pureza. Então, aqui a gente tem essa imagem desse vestido representando essa pureza, mas é um vestido que ele está em decomposição, ele está em farrapos, ele está coberto de sangue. Então, essa noiva, mesmo ela sendo esse símbolo aí de pureza, de domesticidade, de submissão feminina no imaginário ocidental, o Gabriel Garcia Marques, ele traz uma outra imagem, ele traz essa imagem com sangue e desse vestido em farrapos, para a gente estar refletindo também sobre o papel da mulher, né, no caso aí nesse relacionamento, e também de que ele rompe com esse ideal perfeito, né, vitoriano da personagem. Durante a passagem da Maria nesse hospício, nesse hospital psiquiátrico, a gente vê também que existe aí uma passagem temporal de 2 meses, então aí sem o marido ter contato com a Maria, e ela continua lá, e o tempo todo o conto ele vai estar trazendo essa imagem de inferno, infernal, que a personagem está passando lá. E a gente vê também que tem aí uma outra citação da mitologia, que é a personagem que é uma das seguranças das guardas lá, que é chamada Cérbera, que é uma vigilante noturna, e ela fala, né, ela o tempo todo tá ali atacando a personagem, a Maria, e ela fala, vamos apodrecer juntas nesse chiqueiro até que você fique louca por mim. As ameaças que a Cérbera aí, que vem desse símbolo aí mitológico, que é o Cerberus, né, que é esse cachorro do inferno, e ela vai estar passando para poder finalmente estar entrando em contato com o marido. Então ela acaba fazendo um acordo ali com essa personagem, com a Cérbera, em troca ali de favores, e a gente vê que finalmente o marido acaba encontrando com ela nesse hospital. O marido dela acaba conversando com o médico, e aí ele acaba acreditando no médico e não nela. Então ela explica tudo o que aconteceu, que ela só estava pedindo ajuda por uma ajuda para estar conseguindo fazer uma ligação para ele, e no final o marido acaba acreditando no médico, que é no momento que ele fala, né, que a única certeza é que seu estado é grave. Então no momento que o médico diz isso, por conta dela estar o tempo todo pedindo telefone, pedindo ajuda, o marido acaba acreditando nesse médico e acaba deixando ela sozinha. E é nesse momento que há o silenciamento total da personagem. Ali, a Maria, ela percebe, né, o quanto que ela é sozinha, né? Então, todo aquele sentimento de solidão, de omissão também da ajuda do marido, ela vê ali que ninguém acredita nela e ela acaba se fechando. E no final do conto, a gente tem um final em aberto, que a gente não sabe muito bem o que aconteceu com a personagem. E algumas considerações finais desse conto para a gente estar pensando, refletindo do porquê que o Gabriel Garcia Marques escreveu essa história, colocou essa personagem, trouxe aí outras referências. O insólito, essa questão do insólito, do absurdo. A loucura, ela não está em Maria, na Maria de Cervantes, ela está no mundo que a cerca. O manicômio, ele representa a sociedade controladora, desumanizadora, incapaz de compreender o outro, então no caso incapaz de compreendê-la, né? De que a todo momento ela estava só pedindo ajuda e ela acabou aí sendo silenciada por conta disso. Ela é esse símbolo, né? Esse símbolo da América Latina perdida no labirinto da modernidade ocidental. Ela tenta telefonar, ela tenta pedir ajuda, mas a sua voz ela cai no silenciamento, ela cai no vazio. E o telefone aí, essa questão da repetição do telefone, ele representa esse símbolo da comunicação impossível e do isolamento que atravessa toda a obra do Marques, não só essa obra aqui desses contos, como também 100 Anos de Solidão. A solidão da Maria, ela representa quando que o sujeito ele não é ouvido e nem reconhecido, mostra esse sentimento de incomunicação e de apagamento da identidade. E a gente percebe também que a mulher estrangeira, no caso ela era mexicana, ela é duplamente marginalizada, né? Ela é marginalizada por ela ser mulher e também por ela ser outra dentro desse sistema europeu aí que a personagem acaba indo. Que no caso aí, a cidade que é narrada e descrita é Barcelona. E que reflete também essa temática, além da solidão, essa impossibilidade de diálogo entre as pessoas e entre os povos. Então é uma crítica também que o Gabriel Garcia Marques vai estar fazendo.